Existe uma verdade profunda que Carl Jung descobriu ao longo de décadas, estudando a psique humana. E essa verdade se torna ainda mais evidente quando atravessamos o portal dos 60 anos de idade. É algo que mexe com a essência do que significa estar em uma relação madura, algo que poucos conseguem compreender de verdade, mas que pode transformar completamente a forma como vivemos os últimos capítulos da nossa existência ao lado de alguém. Se você está assistindo a este vídeo, provavelmente sente que há camadas invisíveis na sua relação que nunca foram exploradas. Ou talvez perceba que depois de tantos anos juntos, algo essencial continua faltando, mesmo que não saiba nomear exatamente o que é. Bem-vindo ao nosso espaço de reflexão profunda, onde mergulhamos nas águas do autoconhecimento sem medo de encontrar verdades desconfortáveis. Jung dedicou sua vida inteira a compreender o que ele chamava de individuação, esse processo pelo qual nos tornamos verdadeiramente quem somos, integrando todas as partes fragmentadas da nossa personalidade. E ele percebeu algo fascinante sobre as relações na maturidade. Depois dos 60, quando já vivemos tantas primaveras e invernos, quando já enfrentamos perdas, desilusões e também conquistas, chegamos a um ponto crucial onde as máscaras começam a cair naturalmente. Não temos mais energia para fingir, para sustentar personagens que não somos, para viver de acordo com expectativas que nunca foram realmente nossas. E é justamente nesse momento que surgem necessidades profundas, quase primitivas, que estavam adormecidas sob camadas de responsabilidades, papéis sociais e obrigações que consumiram décadas da nossa vida. O que Jung observou, conversando com centenas de pessoas que chegaram a essa fase da existência, é que os homens nessa idade carregam dentro de si 6 buscas fundamentais quando se relacionam com uma mulher. São necessidades que vêm do inconsciente coletivo, daquele repositório ancestral de experiências humanas que todos compartilhamos. Não são caprichos superficiais nem demandas egoístas. São chamados da alma que precisam ser respondidos para que a segunda metade da vida tenha significado e plenitude. Mas aqui está o ponto que dói. A maioria das mulheres não consegue oferecer essas 6 coisas. Não por falta de amor, não por incompetência ou má vontade, mas porque elas mesmas estão presas em suas próprias sombras não integradas, em seus próprios processos de individuação incompletos. Jung falava sobre a sombra, aquela parte de nós que rejeitamos, que escondemos até de nós mesmos, porque não conseguimos aceitar que também somos aquilo. Durante décadas de relacionamento, homens e mulheres projetam suas sombras um no outro, culpam o parceiro por aquilo que, na verdade, está dentro deles mesmos, pedindo para ser reconhecido e integrado. E quando chegamos aos 60, essas projeções se tornaram tão pesadas, tão enraizadas, que muitos casais vivem mais como estranhos educados do que como companheiros de jornada. Mas ainda há esperança, e é por isso que você precisa ficar aqui até o final, porque vou revelar não apenas as 6 necessidades profundas, mas também o caminho junguiano para que ambos possam finalmente se encontrar de verdade, sem máscaras, sem sombras não reconhecidas, apenas 2 almas maduras, prontas para viver o amor de uma forma que talvez nunca experimentaram antes. Antes de mergulharmos fundo nessas revelações, deixe seu apoio deixando um sinal de que este conteúdo ressoa com você. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que estão buscando essas respostas. E se ainda não faz parte desta comunidade de buscadores, inscreva-se agora, porque continuaremos explorando os ensinamentos mais profundos da psicologia e filosofia que realmente importam para a nossa transformação interior. Agora sim, vamos direto ao coração da questão. A primeira necessidade que um homem carrega depois dos 60 está relacionada com o que Jung chamava de Senex, o arquétipo do velho sábio.
Nessa fase da vida, o homem precisa ser testemunhado em sua sabedoria acumulada. Ele precisa de uma companheira que reconheça que todas aquelas décadas de experiência, todos aqueles erros e acertos, todas aquelas batalhas vencidas e perdidas, construíram uma forma única de ver o mundo. Mas veja bem, não estamos falando de uma admiração falsa ou de elogios vazios que servem apenas para inflar o ego. Jung era categórico ao dizer que o ego inflado é tão perigoso quanto o ego diminuído. O que o homem maduro necessita é ser visto em sua essência, reconhecido não pelo que conquistou materialmente, mas pela jornada interior que percorreu. A maioria das mulheres não consegue oferecer isso, porque elas mesmas foram ensinadas pela sociedade a medir o valor de um homem pelo seu sucesso externo, pela sua capacidade de prover, pelo seu status social. E quando esses marcadores externos começam a desaparecer com a aposentadoria, com o envelhecimento, muitas não sabem mais onde colocar os olhos. Elas olham para o companheiro e veem apenas alguém que já não é mais tão produtivo, que perdeu a vitalidade física, que não traz mais aquela energia conquistadora dos tempos de juventude. Mas se conseguissem olhar com os olhos da alma, veriam ali um ser humano que carrega tesouros de compreensão sobre a vida, alguém que já atravessou a escuridão e voltou com presentes do inconsciente, alguém que pode finalmente ser ele mesmo, sem precisar provar nada para ninguém. A segunda necessidade profunda conecta-se diretamente com o conceito junguiano de ânima. Jung explicava que todo homem carrega dentro de si uma imagem feminina inconsciente, a anima, que representa sua própria alma e sua capacidade de sentir, intuir e conectar-se emocionalmente com a vida. Durante a maior parte da vida, especialmente numa sociedade que ensina homens a serem duros, racionais e controlados, essa ânima fica reprimida, escondida, quase sufocada. Mas quando chega à maturidade dos 60, ela começa a emergir com força, pedindo para ser reconhecida e integrada. E aqui está a necessidade crucial. O homem precisa de uma parceira que não tenha medo da sua sensibilidade emergente, que não ridicularize quando ele demonstra emoções que ficaram guardadas por décadas, que não o veja como fraco quando finalmente permite que lágrimas brotem de experiências tocantes. Muitas mulheres, quando veem seus companheiros começando a demonstrar essa sensibilidade na casa dos 60, ficam confusas ou até incomodadas. Estão tão acostumadas com a versão endurecida, com o provedor estoico, com aquele que não chora nem demonstra vulnerabilidade, que quando a ânima emerge, não sabem como lidar. Algumas até fazem comentários que, embora pareçam inofensivos, ferem profundamente essa parte delicada que está tentando nascer. Comentários como, você está ficando sensível demais, ou isso não é coisa para se emocionar, podem empurrar o homem de volta para a rigidez, impedindo a integração necessária que Jung considerava fundamental para a plenitude na segunda metade da vida. O que ele realmente precisa é de uma presença feminina que possa abraçar tanto sua força quanto sua fragilidade, que entenda que um homem completo contém multidões, que pode ser ao mesmo tempo sólido como rocha e fluido como água. A terceira necessidade nos leva ao território da sincronicidade, um dos conceitos mais fascinantes que Jung trouxe ao mundo. Sincronicidade é quando eventos externos se alinham com estados internos de forma significativa, criando conexões que desafiam a lógica da causalidade. Na maturidade, quando estamos mais próximos do inconsciente, essas sincronicidades se tornam mais frequentes e importantes. O homem depois dos 60 precisa de uma parceira que consiga habitar o mesmo espaço de mistério e profundidade que ele.
Alguém com quem possa compartilhar aqueles momentos inexplicáveis, aquelas coincidências carregadas de significado, aquelas percepções intuitivas que não cabem em explicações racionais. Ele precisa de alguém que não reduza tudo à lógica fria, que não desqualifique suas intuições ou insights apenas porque não podem ser provados cientificamente. O problema é que vivemos em uma cultura obcecada por respostas concretas, por explicações mensuráveis, por verdades que podem ser pesadas e medidas. E muitas mulheres, tentando se adequar a esse mundo, desenvolveram uma camada racional muito densa que as afasta do reino simbólico onde Jung dizia que a verdadeira vida acontece. Quando o homem tenta compartilhar um sonho significativo, uma intuição poderosa, uma experiência que tocou sua alma de forma inexplicável e recebe como resposta um olhar cético ou uma tentativa de racionalizar tudo, ele se fecha. Aprende que aquela parte profunda dele não tem espaço na relação e assim mais uma porta para a intimidade verdadeira se fecha. A mulher que consegue oferecer essa terceira coisa é aquela que manteve viva sua própria conexão com o luminoso, com o sagrado, com o mistério da existência. Chegamos agora à quarta necessidade, que talvez seja a mais desafiadora de todas, porque toca diretamente na ferida cultural mais profunda que carregamos. Jung percebeu que na segunda metade da vida, homens e mulheres precisam fazer o que ele chamava de enantiodromia, uma inversão onde cada um desenvolve as qualidades que foram negligenciadas na primeira metade. Os homens precisam desenvolver suas características femininas, tornando-se mais receptivos, intuitivos, emocionais. E as mulheres precisam desenvolver suas características masculinas, tornando-se mais assertivas, direcionadas, autoconfiantes. Mas aqui está o dilema que causa tanto sofrimento. O homem maduro precisa de uma mulher que tenha feito esse trabalho de integração do ânimos, seu princípio masculino interno, sem ter se tornado amarga, controladora ou dominadora no processo. Deixe-me explicar com mais clareza. Jung dizia que toda mulher tem dentro de si um animus, a contraparte masculina da anima, que representa sua capacidade de agir, decidir, afirmar-se no mundo. Quando esse animus fica reprimido durante décadas, quando a mulher vive apenas servindo, apenas sendo passiva, apenas cedendo suas próprias necessidades em nome dos outros, ele pode emergir na maturidade de forma distorcida, carregado de ressentimento. Muitas mulheres chegam aos 60 com um animus ferido que se manifesta como crítica constante, tentativa de controlar cada aspecto da vida do parceiro, uma dureza que, na verdade, esconde décadas de mágoa não processada. O homem nessa fase não precisa de uma mãe controladora nem de uma crítica implacável. Ele precisa de uma igual, de alguém que tenha encontrado sua própria força sem precisar diminuir a dele, de uma parceira que possa ser firme quando necessário, mas sem perder a suavidade, que possa liderar quando apropriado, mas sem precisar dominar. E aqui mora uma das grandes tragédias que Jung testemunhou repetidamente em sua prática clínica. Casais que poderiam finalmente se encontrar de verdade depois dos 60, agora que ambos estão mais completos, mais integrados, acabam se afastando porque a mulher desenvolveu um ânimos tóxico de tanto reprimir sua força autêntica, e o homem desenvolveu uma ânima frágil demais de tanto reprimir suas emoções. Ao invés de se complementarem em sua nova completude, acabam brigando, com cada um tentando provar quem é mais forte ou mais sensível, perdendo completamente o ponto central que Jung tanto enfatizava. Não se trata de competição, mas de união dos opostos dentro de cada um primeiro, para depois poder encontrar o outro de verdade.
Antes de continuarmos para as últimas duas necessidades que completam o quadro, quero fazer um convite genuíno para você. Se está sentindo que essas palavras estão tocando em algo real dentro de você, que estão nomeando experiências que talvez nunca tinha conseguido expressar antes, faça parte desta jornada conosco. Inscreva-se neste espaço não porque é mais um canal que pede sua inscrição, mas porque estamos construindo algo diferente aqui. Estamos criando uma comunidade de pessoas que não têm medo de olhar para dentro, que querem realmente entender as profundezas da alma humana, que estão dispostas a fazer o trabalho interno necessário para transformar suas vidas e relações. Cada pessoa que se junta a nós torna esse espaço mais rico, mais profundo, mais verdadeiro. E nos comentários, conte sua experiência. Qual dessas necessidades ressoou mais forte com você? O que você descobriu sobre si mesmo ao ouvir essas reflexões? Suas palavras podem ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje para dar o próximo passo em sua própria jornada. A quinta necessidade que Jung identificaria em homens maduros conecta-se com o conceito de self, aquela totalidade maior que somos além do ego limitado. Depois dos 65 anos, quando a morte já não é mais uma abstração distante, mas uma realidade que habita o horizonte visível, o homem começa a buscar conexão com algo maior que sua identidade individual. Jung chamava isso de transcendência do ego. O homem, nessa fase, precisa de uma companheira que possa caminhar com ele nesse território espiritual, sem transformar tudo em religiosidade superficial ou ceticismo árido. Ele precisa de alguém que entenda que estar envelhecendo não é uma tragédia a ser negada, mas um portal para dimensões mais profundas da existência. O que acontece com muita frequência é que as mulheres, condicionadas pela cultura que adora a juventude e nega a morte, tentam manter tudo eternamente jovem, eternamente ativo, eternamente produtivo. Quando o companheiro começa a falar sobre mortalidade, sobre legado, sobre o significado mais profundo de ter vivido, muitas respondem com frases motivacionais vazias, do tipo, não pense nisso, ou você ainda tem muito tempo, ou precisa se manter ocupado para não ficar remoendo. Mas Jung sabia que essa negação da morte é exatamente o que impede a verdadeira vida de florescer na maturidade. O homem não quer ser distraído de sua contemplação existencial. Ele precisa mergulhar nela e necessita de uma parceira corajosa o suficiente para mergulhar junto, para segurar sua mão enquanto ambos olham para o mistério que se aproxima com cada ano que passa. A mulher que pode oferecer essa quinta necessidade é aquela que fez seu próprio trabalho de confrontar a finitude, que não tem pavor mórbido da morte nem negação juvenil da realidade. É alguém que desenvolveu o que Jung chamava de função religiosa da psique, não necessariamente ligada a qualquer religião específica, mas uma reverência pelo sagrado, pelo mistério, pelo incompreensível que habita o centro da existência. Quando dois seres humanos maduros podem compartilhar esse espaço de profunda consciência da vida e da morte simultaneamente, algo mágico acontece. A relação deixa de ser superficial, deixa de girar em torno de trivialidades cotidianas e se torna um encontro de almas que sabem que o tempo é precioso demais para desperdiçar com mesquinharias. E, finalmente, chegamos à sexta necessidade, a mais importante de todas, aquela que integra e dá sentido a todas as outras. Jung dedicou os últimos anos de sua vida a compreender o que ele chamava de conjunctio, a união sagrada dos opostos. E ele percebeu algo revolucionário. O maior trabalho da segunda metade da vida não é encontrar a pessoa perfeita, mas tornar-se uma pessoa inteira. E quando dois seres humanos que fizeram esse trabalho de integração se encontram, quando um homem que integrou sua ânima encontra uma mulher que integrou seu animus, quando ambos trabalharam suas sombras e se aproximaram do self, algo alquímico pode acontecer.
O que o homem maduro mais precisa, mais do que qualquer outra coisa, é de uma mulher que esteja fazendo seu próprio trabalho de individuação com a mesma seriedade que ele está fazendo o dele. Não se trata de encontrar alguém que o complete, porque Jung sabia que ninguém pode completar outra pessoa. Cada um de nós deve buscar nossa própria completude interior. Trata-se de encontrar alguém que esteja no mesmo caminho de autoconhecimento, alguém que entenda que o propósito da relação não é nos fazer felizes constantemente, mas nos tornar inteiros, completos, autênticos. O homem, depois dos 68 anos, não quer uma parceira que dependa dele para ter identidade, nem quer depender dela. Ele busca uma companheira de alma, que possa caminhar ao lado, cada um com seus pés firmes no chão, mas com os corações entrelaçados rumo ao mesmo horizonte de transformação. Por que a maioria das mulheres não consegue oferecer essa sexta coisa? Porque elas mesmas não fizeram a jornada. Porque passaram a vida inteira definindo-se em relação aos outros. Esposa de, mãe de, filha de, nunca perguntando quem eram em essência, nunca dedicando tempo e energia para o trabalho mais importante de todos, que é conhecer a si mesma. Jung era firme ao afirmar que não podemos dar o que não temos. Uma mulher que não conhece suas próprias profundezas não pode acompanhar um homem que está explorando as dele. Uma mulher que tem medo de sua própria sombra não pode ajudar um homem a integrar a dele. Uma mulher que nunca se perguntou qual é sua verdadeira vocação na vida, além dos papéis sociais, não pode compreender um homem que está buscando seu significado existencial. Mas aqui está a boa notícia, a mensagem de esperança que Jung sempre carregava. Nunca é tarde demais para começar. Aos 72 anos, aos 75, aos 80, enquanto houver consciência, enquanto houver vontade, a individuação pode acontecer. A transformação é possível. O autoconhecimento está disponível. E quando ambos em uma relação decidem fazer essa jornada, quando concordam em tirar as máscaras, em parar de projetar suas sombras um no outro, em assumir responsabilidade por sua própria completude, então o milagre se torna possível. Duas pessoas que passaram décadas vivendo superficialmente podem, de repente, se encontrar de verdade pela primeira vez. O convite que Jung nos faz é para a coragem. Coragem de olhar para dentro mesmo quando é assustador. Coragem de reconhecer nossas sombras mesmo quando é vergonhoso. Coragem de integrar todas as partes de nós mesmos que rejeitamos. Coragem de parar de culpar o outro e assumir nossa própria jornada. E quando fazemos isso, quando nos tornamos inteiros, descobrimos que o amor maduro não é sobre completar um ao outro, mas sobre celebrar a completude um do outro. Chegamos ao fim desta exploração profunda, mas sua jornada está apenas começando. Se estas reflexões plantaram sementes em sua consciência, se você sente que há um chamado para mergulhar mais fundo nos ensinamentos de Jung e no trabalho de autoconhecimento, inscreva-se neste canal e venha fazer parte desta comunidade de buscadores. Não fazemos isso pelos números, fazemos porque acreditamos que cada pessoa que desperta para sua própria profundidade torna o mundo inteiro um pouco mais consciente. Nos comentários, compartilhe suas reflexões, suas descobertas, suas perguntas. Conte-nos qual conceito junguiano mais tocou você, qual necessidade reconheceu em sua própria vida ou na vida de alguém que ama. E sugira temas que gostaria que explorássemos nos próximos vídeos, porque este espaço é seu tanto quanto nosso. Até o próximo encontro, continue a jornada de se tornar quem você verdadeiramente é.